Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Lázara e muitas pessoas perguntam e ficam sem entender se Deus ainda fala em tempos como estes. Sim, Deus ainda fala em tempos como estes. Mas ele fala da mesma forma como ele falava na Bíblia com os servos dele, e ele ainda fala da mesma forma que ele falava com Moisés, com Abraão. Sim, ele ainda fala do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. Porque ele ainda não mudou e também não vai mudar. A palavra de Deus nos fala que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Antes que existisse os céus, antes que existisse a terra, Deus é, sempre foi e sempre será. E a gente sempre tem muitas dúvidas acerca de Deus, acerca de se ele ainda fala, acerca de se ele ainda faz promessas. E sim, ele ainda continua trabalhando da mesma forma que ele trabalhava no Velho Testamento, da mesma forma que ele trabalha no Novo Testamento. Sim, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa, e ele ainda continua falando com os homens. E você às vezes pode se perguntar, mas por quê? Deus continua falando com os homens que são tão fracos, tão falhos, tão pequenos. Porque ele é Deus. Porque ele nos criou, ele nos formou, ele nos forjou. Ele olhou para nós, criaturas pequenas, criaturas ali que ainda nem foram formadas no ventre de uma mãe. Antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, Deus já nos via e Deus já nos entendia. E como é que a gente ouve a voz de Deus? Porque ele continua falando, continua querendo ser entendido por nós, querendo ser ouvido por nós. Então como que nós vamos ouvir a voz de Deus? Nós ouvimos a voz de Deus quando nós buscamos pela voz dele. Nós ouvimos a voz de Deus quando nós silenciamos a nossa mente, quando nós silenciamos o nosso coração, quando nós nos colocamos à disposição para ouvir. Se você quer ouvir a voz de Deus, se posicione para tal. Se você quer ouvir a voz de Deus, comece a estudar a palavra de Deus, comece a orar, comece a buscar a presença dele. Tão certo como o ar que nós respiramos, ele vai falar. Não porque nós somos merecedores, não porque ele quer falar, ele quer ser ouvido, quer ser entendido. Ele é Deus e ele nos ama, ele nos quer, ele nos chama para ele. Porque ele nos fez para isso. Sabe qual é o propósito? O propósito das nossas vidas é ser dele, é servir a ele, é participar da família dele. Porque Deus tem nos chamado para fazer parte da família dele. E sempre existiu em mim um questionamento muito grande acerca de quem é Deus, acerca da Trindade, acerca aí, se Deus ainda fala com os homens, eu tinha muita dúvida em relação a isso. E todas essas dúvidas foram sanadas dentro de mim. Porque todas as dúvidas que nós temos em relação a Deus, Deus vem resolver de dentro para fora. Ele começa a trabalhar em nós de dentro para fora. Mas é necessário um posicionamento nosso, uma busca nossa. É necessário que nós venhamos a querer buscar a ele. Porque quem busca a Deus encontra, queridos. Deus nos responde. Ele quer ser ouvido. A gente às vezes não consegue explicar a Deus porque Deus é inexplicável. Ninguém explica Deus, na verdade. Como diz aquela música. Para quem acredita, para quem não acredita, ninguém explica Deus. A teologia não vai explicar quem é Deus, queridos. Nós sentimos a Deus. Nós experienciamos a ele. Mas explicar a Trindade, eu não tenho essa capacidade. Mas eu posso sentir. Queira sentir. A presença de Deus é fabulosa, é maravilhosa. A presença de Deus, a voz de Deus, o chamado de Deus muda a nossa história, muda a nossa vida, transforma todas as coisas. Se você tem esse tipo de questionamento dentro de você acerca de quem é Deus, acerca de se Deus ainda fala com os homens, chama ele para uma conversa. Convida a Deus para uma conversa. Ei, coloca uma cadeira aí perto de onde você está. Fala para ele, senta aqui, Deus, eu quero conversar com você. Quero conversar com o Senhor.
E fala para Ele as tuas dúvidas, fala para Ele a tua necessidade, queridos. Ele escuta, Ele vê, Ele sabe. E acima de tudo, queridos, Ele é bom, Ele nos ama, Ele nos guarda. Amém? Se você gostou desse tipo de vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Nós vamos continuar falando acerca do amor de Deus. Nós vamos compartilhar Cristo. E nós vamos transbordar o amor dele. Nós vamos amar as pessoas através desse vídeo. Compartilha com mais alguém. Ame alguém compartilhando este vídeo. Que seja bênção na vida de alguém. Às vezes tem tantas pessoas com tantos questionamentos. Mas a resposta é simples. Busca de Deus a tua resposta. Porque em meio ao silêncio Ele te responde. Amém? Deus abençoe a tua vida.